Olá, meu nome é Gisele Welch, eu sou doutora em Direito Processual Civil, advogada e professora na graduação e em curso de pós-graduação em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. E venho aqui dentro desse projeto edificante, importante da VoxLex TV, para trazer informações, debates sobre apreciações, sobre temas de relevância, sobre temas atuais, né, para o sistema jurídico brasileiro, dentro da realidade do direito. Então, nessa consideração e nesse projeto, eu venho aqui então tratar rapidamente, trazer algumas questões sobre institutos novos e importantes do novo Código de Processo Civil. Como sabemos, nós temos então uma nova legislação processual civil, que está em vigência desde março deste ano, de 2016, então temos aí quase 5 meses de vigência, e a comunidade jurídica está ainda no momento, num processo de adaptação, de conhecimento, com relação às disposições e institutos da nova Lei Processual Civil, e portanto o debate, as discussões e o conhecimento, o estudo das disposições da nova lei é bastante importante e relevante. Então, por isso também, dentro desse projeto de informação, de debate, de pontos importantes, eu acho pertinente tratar e abordar essa temática. Também, dentro dessa temática do novo Código de Processo Civil e dessa relevância de nós trazermos, então, realmente, né, para o debate, as questões mais importantes de conhecimento e envolvimento pela comunidade jurídica como um todo, eu aponto, então, a temática dos precedentes judiciais de eficácia vinculante. Nós temos aí, dentro da realidade do novo Código de Processo Civil, uma série de novidades, de novos institutos e de premissas a serem obtidas. Nós temos normas fundamentais, né, que determinam aí quais são justamente os objetivos, os escopos a serem perseguidos pela nova legislação processual civil. E basicamente, né, esses escopos, eles dizem respeito, eles têm a preocupação justamente de resguardar princípios, valores e normas constitucionais. Essa lei processual é uma lei muito vocacionada, muito voltada a outorgar efetividade para as normas constitucionais, considerando que o processo é um instrumento de realização de direitos e, sobretudo, dos direitos e garantias de cunho mais fundamental, que são aqueles positivados na Constituição Federal de 88. Então, dentro dessa realidade, o novo Código de Processo Civil busca, dentre várias outras, vários objetivos, a efetivação não só do contraditório, ampla defesa, essas garantias processuais mais básicas e conhecidas, né, mas busca fortemente a outorga de segurança jurídica para o sistema, né, como um todo, e também de igualdade de tratamento a casos, e especialmente a casos que sejam análogos, né, porque sabemos que a questão justamente da disparidade de julgamento, de entendimento sobre pontos do direito, matérias do direito que tem coincidência, não é um fator de igualdade e muito menos de segurança jurídica, né, no que diz respeito à questão da estabilidade, no que diz respeito à questão da previsibilidade, do que esperar, né, do Poder Judiciário, do sistema jurídico como um todo, né. Então, o novo Código de Processo Civil se preocupa muito com essa outorga de isonomia, de segurança jurídica. E aí, claro, é necessário, né, são necessárias premissas, diretrizes a serem passadas para justamente o Poder Judiciário e os seus membros, né, porque, enfim, a formação do direito se dá pela dinâmica, né, pela atividade aí do Poder Judiciário. E aí que justamente entram os precedentes judiciais de eficácia vinculante, que surgem, né, positivados no novo Código de Processo Civil, justamente nessa tentativa, né, justamente com essa ideia de outorgar, de imprimir maior segurança jurídica no que tange a estabilidade e previsibilidade das decisões judiciais, né? E também no que tange a isonomia de tratamento a casos que sejam análogos, parecidos. Então, nós temos agora uma nova realidade, né? Na verdade, nós temos uma mudança de paradigma bem interessante, né? Claro que, com o tempo, o código anterior já vinha trazendo alguns institutos que eram tendentes nesse sentido, de formação de jurisprudência, né, uniformizadora, recursos especiais repetitivos, né, súmula vinculante. Nós já tínhamos alguns institutos aí positivados nesse sentido,
para pacificar, uniformizar a jurisprudência. Mas o novo Código de Processo Civil, promulgado agora em março de 2016, ele vem mais fortemente e ele justamente institui um novo paradigma nessa consideração. A ideia da jurisprudência persuasiva dá espaço à ideia de precedente com eficácia obrigatória, com vinculação obrigatória. Porque justamente se o que se quer buscar uma isonomia de entendimento, de tratamento a algumas questões do direito, e também segurança jurídica no sentido de integridade, de estabilidade das decisões, dos entendimentos do Poder Judiciário, então talvez só com um sistema de jurisprudência persuasiva isso não estava sendo possível, não pelo menos na medida e escala necessárias. Então agora com a ideia de precedente, que é uma ideia própria dos países de common law, uma herança, na verdade, nós estamos nos inspirando nos países próprios de common law, os anglo-saxões, Estados Unidos, Inglaterra, onde já existe essa sistemática bastante consolidada de vinculação a precedentes como fonte do direito. Nós então estamos trazendo para a nossa realidade, para o nosso sistema, também essa sistemática de precedentes judiciais vinculantes. Então, o artigo 926 da nova Lei Processual Civil estabelece que os tribunais deverão observar os precedentes por critério, enfim, de segurança jurídica, para buscar a integridade, para buscar justamente a racionalidade do sistema. Então, já determina o artigo 926 essa regra, determina essa cultura de observância a precedentes judiciais. E aí, na sequência, o artigo 927 da Lei Processual Civil estabelece que precedentes, que rol que nós temos de precedentes formalmente vinculantes. Ou seja, que decisões judiciais têm aptidão, têm justamente a condição, enfim, têm a ideia de formarem precedentes de eficácia vinculante, que vão então servir justamente de diretriz para o Poder Judiciário, para as futuras decisões que versarem sobre questões análogas àquela já decidida, se dirigirem e, portanto, serem aí determinadas e definidas. Então, ali, no artigo 927, a gente tem esse rol de precedentes formalmente vinculantes. Dentre eles, eu posso referir como exemplo, súmulas do STJ e do STF, por exemplo, que são aí justamente apresentadas como agora precedentes. Ou seja, os tribunais ordinários, tribunais de segundo grau, deverão observar, não é mais uma possibilidade de observância, de acatamento dos enunciados de súmulas dos tribunais superiores, é uma imposição do sistema, justamente no sentido de ter força obrigatória, força vinculante. Assim como também o incidente de resolução de demandas repetitivas, que é também uma novidade do novo Código de Processo Civil, é um instituto novo trazido pela nova lei, os artigos 976 a 987 dispõem sobre esse instituto, e é um instituto bastante importante, porque ele visa justamente a banir, ou então diminuir com grande força do Poder Judiciário as ações de massa, que nós sabemos que hoje são um grande problema, na realidade, do Poder Judiciário, que acaba abarrotando, enfim, sobrecarregando quantitativamente o Poder Judiciário. E a gente sabe que quanto mais quantidade de ações, menos qualidade possível da prestação jurisdicional. Então, a ideia desse instituto é justamente, então, enxugar, reduzir as ações de massa, e nós temos hoje na nossa realidade muitas ações de massa de cunho repetitivo, relações de consumo, ações que discutem prestação de serviço público, autorizado, concedido e assim por diante, ações contra o Estado, Então, nós temos várias ações dessa natureza, e acabam, então, portanto, assoberbando o Poder Judiciário de demanda. Então, esse instituto visa justamente evitar que tenha essa sobrecarga, essa multiplicidade dessas ações e que elas tramitem de forma separada, autônoma, podendo gerar situações, então, portanto, aí de disparidade de entendimentos, porque sabemos que em que pese existe a lei a direcionar justamente a aplicação da justiça no caso concreto. Hoje nós temos um judiciário muito criativo, nós temos aí uma realidade de excessiva discricionariedade judicial, que muitas vezes descama para a arbitrariedade judicial, e juízes decidindo conforme os seus entendimentos pessoais, subjetivos, e gerando aquilo que a gente chama de decisionismo, que não é algo desejável na realidade do Estado democrático de direito.
Então, a ideia é que não se tenha várias decisões sobre uma mesma questão, quando eu tenho ações de massa, e sim que se tenha uma decisão paradigma, modelo, que vá ter aplicação a todos os outros casos que versem sobre questão análoga. E isso é muito comum nos casos de massa repetitivos, como esses que eu suscitei agora há pouco. Então, o incidente visa justamente a trazer essa racionalização. Já no primeiro grau de jurisdição, será possível o juiz, percebendo que se trata de uma ação de massa, que tenha potencial repetitivo, ele pode já instituir o incidente, direcionar para o tribunal de segundo grau, para que tenha amplo processamento. E aí, esse incidente, que vai ter amplo processamento, e quando eu digo amplo processamento, é importante que realmente tenha um debate, tenha uma discussão de cunho democrático, que a questão seja bastante debatida, refletida, e, portanto, se extrai a melhor decisão, a mais democrática, a mais adaptada ao sistema e, sobretudo, aos comandos constitucionais, porque essa decisão do incidente, depois de passar por todo o trâmite procedimental no Tribunal de Segundo Grau, podendo chegar aos tribunais superiores, essa decisão vai formar, então, a tese paradigmática, a tese modelo, que vai ser aplicada a todos os outros casos que versem sobre a mesma questão. Então, por exemplo, uma questão que discute uma cláusula de contrato de plano de saúde, que é a relação de consumo, que é uma matéria repetitiva. Se instaurou um incidente sobre essa questão, então vai se selecionar um caso, ou alguns casos, vai se formar o incidente no segundo grau de jurisdição, podendo chegar, como eu disse, aos tribunais superiores, STJ, STF, e vai justamente então se suspender todos os outros casos que estejam versando na esfera territorial daquele tribunal, onde se instituiu o incidente, vai se suspender o trâmite daquelas ações, até que se forme a tese paradigmática, a tese modelo, fruto desse incidente. Se a questão chegar até os tribunais superiores, STJ, STF, a repercussão do decidido nesse incidente passa a ter, então, eficácia nacional, em âmbito federal, e não só em âmbito territorial do tribunal que deu origem à formação do incidente, porque, claro, aí a questão tem um cunho federal, um cunho nacional, e deve ser também, em termos nacionais, ser equalizada, ser uniformizada. Então, a ideia desse incidente é justamente evitar essa concomitância de ações análogas de massa, o assoberbamento do poder judiciário e a formação de decisões conflitantes, diferentes, sobre uma mesma questão. Então, buscando essa outorga de segurança jurídica e também de igualdade, de isonomia de tratamento a casos análogos. A grande questão é que a tese formada nesse incidente, ela também vai se constituir num precedente de eficácia vinculante, de eficácia obrigatória, dentre aqueles que eu já referi, aqueles que estão elencados no artigo 927 do novo Código de Processo Civil. Então também está ali o incidente, a tese formada no incidente de resolução de demandas repetitivas, que é esse instituto que eu rapidamente acabei de abordar e fazer explanação no que consiste. E aí, o mais importante, aquilo que eu gostaria de ressaltar, é justamente a maneira pela qual os critérios que vão se observar na formação desses precedentes de eficácia vinculante. E, sobretudo, eu pontuo a questão específica do precedente que vai ser formado dentro do Instituto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Por quê? Porque, como vimos, como já entendemos, a ideia da nova lei processual é que esses precedentes obriguem necessariamente, e não facultativamente, o Poder Judiciário. Então, sempre que tiver uma questão para ser decidida sobre a aplicação ou não daquela cláusula contratual em plano de saúde, se já tem um precedente firmado naquele sentido, não há o que se discutir. A aplicação deve ser obrigatória. Então, se justamente esses precedentes eles vão ter essa força normativa, e, claro, nesse caso, os precedentes judiciais que têm origem no Poder Judiciário, porque são decisões judiciais, ao fim e ao cabo, se elas vão ter força de lei, porque vão ter um caráter de normatividade, isso pode gerar um problema no que tange a questão democrática, a discussão democrática, porque sabemos que a Constituição outorga ao Poder Legislativo, tão somente, a competência de legislar, de normativizar condutas, e não o Poder Judiciário. Então, para não ferir a questão da separação dos poderes e não ter essa discussão, é de essencial importância
que a formação desses precedentes de eficácia vinculante tenham todo um caráter, sigam, né, aí justamente critérios, observem critérios para a legitimação democrática. O que eu quero dizer com isso? Que é justamente o núcleo, né, daquilo que eu quero transmitir sobre o ponto, sobre a questão. É necessário, né, que então se observem algumas condutas que o novo Código de Processo Civil até estabelece, direciona, para que a formação dessas decisões, a formação desses precedentes se dê com o mais amplo debate democrático possível. Ou seja, é importante que seja possível, se viabilize que a sociedade civil, a sociedade como um todo, né, mas órgãos, entidades e até mesmo poderes constituídos, a administração indireta, por exemplo, possa participar da discussão e da formação desse precedente, que ao fim e ao cabo vai ter eficácia vinculante obrigatória. Então, nós temos, e aí eu aponto, dentro da sistemática do incidente de resolução de demandas repetitivas, eu aponto a figura do amicus curiae, que é uma novidade também celebrada pelo novo Código de Processo Civil, no artigo 136, da legislação processual civil. Mas, especialmente, o amicus curiae, que é o amigo da corte, que é a possibilidade de uma pessoa física, jurídica, órgão, entidade, né, entidade de classe, dentro da realidade das demandas repetitivas, eu aponto muito fortemente o papel das agências reguladoras, porque nós vamos ter aí quase sempre a necessidade de intervenção, colaboração técnica e até fiscalização das agências reguladoras nas ações de consumo, nas prestações de serviços públicos. Então, sem contar que as agências reguladoras compõem a administração indireta, né? Então, portanto, o Poder Executivo. E se nós pudermos trazer a atuação, a colaboração, a participação, né, das agências reguladoras, por exemplo, na condição de amicus curiae, dentro do procedimento de formação desses precedentes judiciais de eficácia vinculante, nós teremos um fator grande de legitimação democrática, né, das decisões que são emanadas pelo Poder Judiciário. E aí nós estamos atendendo então a essa necessidade, essa demanda, né, de revestir este procedimento de formação de precedentes vinculantes, de revestir essa atividade normativa que vai passar a ser, que está sendo, né, realizado pelo Poder Judiciário, revestir justamente de carga de conteúdo democrático. E vamos estar, portanto, observando aquilo que dispõe a Constituição Federal de 88 nessa medida. Então, é muito importante a observância, a viabilização da participação, da colaboração do amicus curiae, e aí dependendo do caso, da matéria debatida, qual vai ser esse amigo da corte, quem vai ser. E aí, como eu disse, eu destaco fortemente o papel das agências reguladoras, em função, né, de se pensar em matérias repetitivas. Então, elas devem sim ter a participação nesse debate, né, em termos de qualificação técnica, em termos de estarem vinculados a uma posterior fiscalização do que será decidido no precedente, e porque compõem o Poder Executivo, porque são justamente órgãos da administração pública indireta. Então eu já tenho um diálogo de poderes aí realizado entre o Judiciário e o Executivo, né? E por que não trazendo também, quem sabe, representantes do Poder Legislativo. Bem, aí eu tenho os três poderes realizando o diálogo institucional. E aí sim, trazendo fortemente a questão da legitimação democrática dentro da formação de precedentes judiciais de eficácia vinculante, especialmente em matérias de cunho repetitivo, que necessariamente vão ter uma repercussão social, econômica, política grande para a sociedade e que, portanto, precisam ter essa participação de representantes, né, de órgãos, entidades da sociedade como um todo, do interesse público em geral. Então isso é um fator, é um critério importantíssimo de ser observado. E ainda, claro, o critério da devida motivação, fundamentação da decisão, a formação da ratio decidente, da razão de decidir, que é o que terá eficácia vinculante dentro da sistemática de precedentes judiciais vinculantes. Então, o dever de motivação, ampla motivação, e o artigo 489 da nova Lei Processual Civil estabelece o que é uma motivação, uma fundamentação adequada e completa.
Então a necessidade de dizer, né, porque enfrentar cada ponto, cada questão, né, artigo de lei, doutrina, jurisprudência que é suscitada no caso concreto, né, e enfrentando por que deve ter incidência ou não naquele caso, né, por que se afasta uma súmula ou por que se aplica outra, né? Isso sim é a motivação, isso sim é a fundamentação adequada e completa. E isso sim também é fator de legitimação democrática, né? Porque viabiliza o controle do decidido, viabiliza o controle da decisão por parte da sociedade em geral, né? Então isso, o controle democrático também é fator de legitimação democrática. E esses pontos todos eu aponto dentro dessa temática, né, dos precedentes judiciais de eficácia vinculante do novo Código de Processo Civil. Eu aponto mais fortemente aqui para tratar em breves linhas, como eu disse no início da minha exposição, porque eu acabei de publicar a minha obra, né, o meu livro, pela editora Revista dos Tribunais, justamente com a titulação Legitimação Democrática do Poder Judiciário no novo Código de Processo Civil. É um trabalho fruto da minha tese de doutoramento na PUC do Rio Grande do Sul e que depois, né, com a entrada em vigência, com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, passei então a trabalhar um formato mais comercial e me preocupar em definir e trazer essa contribuição para a comunidade jurídica em geral, desses critérios e fatores necessários de serem observados, tá, dentro da formação de precedentes judiciais de eficácia vinculante para a legitimação democrática do Poder Judiciário. Ou seja, para que possamos pensar numa legitimação desse procedimento da função normativa do Poder Judiciário dentro da realidade do Estado Democrático de Direito, né? Para que nós não tenhamos nenhum preceito do Estado constitucional violado. Então, eu trabalho bastante essas questões, né? Faço a proposição, o debate desses critérios decisionais, e aí eu já apontei que é justamente, né, eu identifico a participação e intervenção necessária do amicus curiae na formação de precedentes judiciais de eficácia vinculante, especialmente no Instituto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, né, e aí eu identifico, claro, na obra, eu identifico justamente a figura, né, o papel das agências reguladoras, que tem então uma importância grande nesse contexto, né, e ainda, claro, né, a importância da devida, adequada e completa motivação das decisões judiciais, né, especialmente quando elas se tornarem precedentes de eficácia vinculante, né, tudo pelo critério da legitimação democrática e do respeito ao Estado democrático constitucional, porque a nova lei processual ela é voltada a trazer mais celeridade, efetividade para o processo, mas ela também se preocupa em dar, né, justamente cumprimento e efetividade às disposições constitucionais, né, a Constituição Federal de 88. Então, essas questões são de necessário debate, análise pela comunidade jurídica, um tema, né, um ponto bem importante do novo Código de Processo Civil, então, que eu procurei abordar na minha obra, como já referido, e também quis trazer, então, para fazer essa breve exposição, esse breve debate aqui dentro desse importante e valoroso projeto da VoxLex, que é a VoxLex TV, né, trazendo esse debate, enfim, essas questões pontuais sobre temas controversos, atuais, relevantes para a apreciação da comunidade jurídica em geral. Muito obrigada.